Oi, pessoal, todo mundo bem? Eu espero que sim. Esse é o momento que separamos para Deus para adorá-lo, para prestar a Ele o culto que lhe é devido. Nessa hora eu quero te pedir para que sua concentração, seu coração, sua mente, tudo que for seu, tudo que é você, que seja colocado diante desse Deus e que a gente possa se entregar num só coração em adoração a Ele. Vamos então juntos com a nossa equipe de louvor adorá-lo e honrá-lo por tudo que Ele tem sido em nossa vida. Trevas nos cercarem, veremos sua glória iluminando os céus. Glorioso Rei, nos enche com sua graça, Cristo em nós pra sempre, o mundo resgatou. Suas promessas, Deus sempre presente, jamais nos deixará. E quando estamos fracos, Ele é a nossa força, nos faz vitoriosos, inabalável amor. Vamos cantar, Ele é a força em nós. Ele é em nós, o seu amor venceu e Ele vive em nós. Jesus ressuscitou, o poder que a vida deu é o que nos faz cantar e Ele vive em nós. Deus é a força com todo o nosso para sempre cantaremos com alegria. Então o teu nome entoaremos, bendito é o Senhor que com amor nos resgatou, nos salvou. Vamos cantar que Ele é a força. Ele é a força em nós, o seu amor venceu e Ele vive em nós. Jesus ressuscitou, o poder que a vida deu é o que nos faz cantar e Ele vive em nós. Deus é a força em nós.
abalarás a terra com teu amor. Tua grande glória nos fará cantar, e nós seremos transformados do velho para o novo, e muitos verão e saberão que Deus é bem maior do que o ar que eu respiro. Deus que nos criou para revelar sua glória. As trevas fogem, brilha a luz dos céus. Corações despertam em louvor, e nós seremos transformados do velho para o novo, e muitos verão e saberão que Deus é bem maior do que o ar que eu respiro. Deus que nos criou para revelar sua glória, 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 sua glória. Nós queremos te conhecer e louvar a tua glória. Mais uma vez cantamos sua glória, 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 sua glória. Vamos cantar, Deus. Deus é bem maior do que o ar que eu respiro. Deus que nos criou para revelar sua glória. Por isso cantamos sua glória, 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 sua glória. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não era o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se
entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, cantamos. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Vamos cantar mais uma vez no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez no altar de adoração. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, vamos cantar. Seja exaltado.
Queridos, eu quero que vocês assistam agora esse vídeo que fizemos com todo carinho para você. Preste atenção. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Herbert Nogueira. Eu sou Lidiane. Nós somos casados há 3 anos e a minha vida cristã, ela começou na Igreja Metodista, onde eu me batizei, e em 2010 eu dei início ao meu ministério pastoral. Mas há 2 anos atrás eu passei por uma crise ministerial, existencial, e foi onde eu conheci o pastor Fabrini, numa conferência do CTPI, lá em Campinas. Compartilhei um pouco com ele desse momento que eu estava vivendo. Ele prontamente, muito generosamente, abriu a agenda dele, o tempo dele, para a gente poder conversar. E desde então a gente tem mantido algumas conversas, algumas mentorias, vamos dizer assim. E recentemente, quando surgiu a oportunidade de eu dar continuidade ao meu ministério na Igreja Plena de Caraí, exercendo pastorado aí, nós pensamos, oramos, fizemos as avaliações, os custos dessa decisão que implicaria, e nós decidimos por sim. E nós estamos muito felizes em Deus ter nos dado essa oportunidade e nós temos tomado essa decisão. Olá, eu sou cientista política, estou terminando o meu doutorado e eu fui criada na Igreja Metodista. Minha família faz parte dessa igreja há muitas gerações. Apesar da gente ser casado só há 3 anos, a gente tem um relacionamento desde a adolescência. Então nós sempre conversamos muito sobre o tipo de igreja que a gente gostaria de construir, especialmente depois que o Herbert se tornou pastor. E desde que a gente conheceu a Plena, nós construímos uma relação de admiração, de inspiração pela relevância dessa igreja e de identificação vocacional também. Então hoje, poder fazer parte dessa comunidade é um privilégio pra gente. A gente está muito feliz de poder servir na Igreja Plena de Caraí com vocês. A nossa expectativa é que essa recepção, esse encontro fosse feito no outro momento, mas infelizmente a gente está passando por essa situação difícil de pandemia. Mas o que a gente deseja é que em breve a gente possa se encontrar presencialmente e que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja agora e abençoe a obra de nossas mãos. Obrigado, um abraço a todos. Queridos, nós gostaríamos de estar fazendo isso presencialmente, em nossos cultos, como sempre fizemos na Plena. Porém, essa pandemia botou tudo de cabeça para baixo. Nós estávamos sentindo a necessidade de mais um pastor com a saída do pastor Roberto e a saída do pastor Douglas, que estão plantando suas igrejas. E aí, então, em março, decidimos contratar mais um pastor que se soma à nossa equipe e que tem como objetivo oferecer a você ainda um tratamento ainda melhor, um tratamento ainda mais próximo. Nós iríamos apresentá-lo no mês de maio, no início do mês de maio, só que esperando esse retorno às atividades, aguardando as informações das autoridades de saúde, o mês de maio passou. Então decidimos apresentá-lo nesse último domingo de maio, já para iniciar o mês de junho, inserido em nossa igreja. Queremos dar as boas-vindas, então, ao pastor Herbert e à sua esposa Lidiane, dizer que nossa igreja está de coração aberto, como sempre esteve, e pedir a Deus que use esse casal poderosamente em nosso meio. Então, eu peço a vocês, membros dessa igreja, que o recebam com todo carinho. Já está em atividade esse novo pastor e pedimos ao Senhor Jesus que nos encha de alegria por esse acréscimo que estamos fazendo pela graça dele, a nossa membresia de membros da igreja, o nosso grupo de membros da igreja. Que Deus abençoe muito esse casal, que Deus abençoe muito a nossa igreja e que esse seja o início de uma fase abençoada na vida de vocês dois, Herbert e Lidiane, e também uma fase abençoada na vida da nossa igreja amada. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma
noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Nós cremos, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Queridos, há um texto do Antigo Testamento que eu amo muito, que eu gosto muito, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 17, que diz assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Essa passagem se encontra num contexto em que Israel está diante de um grande rei, o rei Davi, e ele toma a iniciativa de doar expressivas quantias de recursos para a construção do templo, que era um sonho que ele tinha no coração. E seguindo o exemplo do rei, todos os outros moradores de Israel fizeram suas contribuições. E o que eu quero destacar é a pureza de coração de Davi, o desejo de fato de glorificar a Deus com essa oferta e a percepção dele quanto ao sentimento do coração das pessoas enquanto faziam suas ofertas. Eu posso dizer que tenho o mesmo sentimento no meu coração. Eu vejo que vocês amam a Igreja Plena de Caraí e que em suas ofertas e na entrega também de seus dízimos vocês mostram quanto amam a Deus. Muito obrigado por sua fidelidade, muito obrigado por seu cuidado com a igreja, por sua pontualidade. Eu tenho recebido pessoas que estão dizendo: pastor, conte comigo, pastor, está sendo uma bênção. Também tenho ouvido pessoas dizendo: pastor, nesse momento eu não estou podendo, e eu quero mais uma vez dizer para você que não está podendo, não fique aflito, não fique aflita. Deus tem provido para nós. Não deixe de pagar suas contas para pagar contas da igreja. Cuide bem da sua casa, porque assim você vai testemunhar
positivamente para quem estiver ao seu redor que você teme a Deus, porque você honra as suas dívidas. Depois, quando você estiver com tudo em dia, você voltará a contribuir. E como eu falei semana passada, eu creio que essa oferta que você, irmão querido, não está podendo dar, essa contribuição, irmã amada, que você não está conseguindo colocar, algum outro irmão, alguma outra irmã levantado por Deus, o fará. Deus suprirá, Deus cuidará de nós, até aqui nos ajudou o Senhor. Então fique em paz no seu coração, você não deve nada a Deus, o que você deve a Deus na verdade é gratidão, o que você deve a Deus é amor e devoção. Tá bom? E para você que tem dado, que tem conseguido, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Eu tenho meu coração feliz como o coração de Davi. E eu fico grato a Deus por ver que vocês amam de fato a obra do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito e que haja sempre essa disposição na nossa alma. A disposição de investir naquilo que a gente acredita. Naquilo que a gente acredita que vai ser bom para a sociedade, que vai ser bom para a cidade, que vai ser bom para a nossa família. A Igreja Plena tem sido isso ao longo desses 22 anos pela bondade de Deus. Muito obrigado por teu amor, por teu envolvimento, por tua contribuição. Espero em ti, minha âncora tu és, no temporal, firme estou em ti, em teu amor. Existe mais temor, confiarei só em ti, Senhor. São fiéis as promessas lá da cruz, entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está, sempre tu és fiel, Senhor. Eterno, eterno Deus, tu que és e que virás, seguro estou, não me deixarás. São fiéis as promessas lá na cruz, entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está, sempre tu és fiel, Senhor. São fiéis as promessas lá na cruz, entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está, sempre tu és fiel, Senhor. Senhor é santo, vamos declarar que só o seu nome é alto e que nós confiamos em ti, não importa as circunstâncias. Senhor, nós confiamos em ti, tu és a nossa rocha. Cante: Jesus.
Queridos, vamos então a esse momento especial, esse momento em que vamos olhar para a Bíblia e vamos tirar dela toda a sua sabedoria para esse nosso momento. Vamos compartilhar como nós amamos fazer, vamos compartilhar esse conhecimento que Deus nos dá a respeito dele próprio, e esse conhecimento que temos de Deus nos ajuda a termos um conhecimento correto de nós mesmos. E hoje eu escolhi uma pessoa muito especial para estar no centro da nossa reflexão. Escolhi Jó, esse personagem tão importante do Antigo Testamento, essa pessoa que é conhecida para fora do contexto religioso. Eu acredito que quase todo mundo que está me ouvindo deve ter ouvido em algum momento a expressão paciência de Jó. Jó é uma referência para todos nós no que diz respeito à paciência, mas não só isso. Ele é mais do que isso, ele é mais do que um homem paciente. Nós veremos aqui a vida desse homem que, por sua biografia, tem muito a nos revelar, a nos ensinar a respeito de Deus e a respeito da vida humana, do ser humano. Jó, o livro de Jó, é uma história densa. São 42 capítulos de muita sabedoria, uma conversa entre Jó e seus amigos, uma conversa entre Deus e Jó, um livro extremamente dinâmico que faz com que a gente queira ler todo o seu conteúdo de uma vez só. E a vida, o livro de Jó, a vida de Jó pode ser dividida da seguinte forma. Eu fiz isso porque achei didático, dividi dessa maneira para entender um pouco melhor a vida de Jó e compartilhar com vocês alguns insights que eu tive a partir da minha devocional. Essa semana, a minha devocional foi toda em cima do livro de Jó, olhando para essa passagem, pensando na minha vida e extraindo daqui a sabedoria incrível desse livro. E eu, então, fiz essa divisão para que ela ficasse, a explicação do que eu tenho para dizer, ficasse mais didática para todos nós. Nós poderíamos, então, dividir a vida de Jó em 3 momentos. Primeiro, podemos falar da vida de Jó antes da crise. Segundo, podemos falar da vida de Jó durante a crise. E terceiro, podemos falar da vida de Jó depois da crise. Vamos, então, hoje fazer algo diferente, porque eu não vou ficar apenas com um texto bíblico. Eu vou colocar aqui vários versos bíblicos. O Milton vai projetar para a gente esses versículos para ficar mais fácil para você acompanhar. Você vai olhar para a tela aí da sua televisão, do seu computador, e ao mesmo tempo que me vê, verá também as passagens bíblicas, tá bom? Nós veremos a partir dessas passagens as bases daquilo que eu estou falando. Então nós veremos agora, em primeiro lugar, quem era Jó antes da crise acontecer, antes das tragédias tomarem a sua existência. Primeiramente, nós veremos que antes da crise, Jó era um homem honesto. Vejam aí no verso de número 1, que vai ser projetado, o que é que diz a Bíblia. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, a primeira informação que temos logo no início do livro diz respeito à integridade de Jó, diz respeito à honestidade de Jó, diz respeito à ética. O que é mais legal aqui, o que eu acho mais bonito, é que a Bíblia diz que ele evitava fazer o mal. E aqui mostra a humanidade de Jó, porque evidentemente, como você verá aqui nesse momento, aqui daqui para frente, ele passou do ponto. Ele errou, ele pecou e Deus o corrigiu. Mas era um homem que se esforçava para manter-se no caminho do Senhor. Era um homem que evitava o caminho torto. Era um homem que evitava o caminho errado. Ele era ético e evitava fazer coisas erradas. A primeira afirmação nesse período antes da crise é que ele era um homem honesto. A Bíblia também diz que antes da crise, Jó era um homem rico. Vejam comigo o verso 3 que vai ser projetado aí. Jó 1:3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Aqui a gente tem um inventário da riqueza de Jó. A gente, evidentemente, não contabiliza as coisas, nosso patrimônio dessa forma, a não ser que você seja fazendeiro. Mas ele, para o seu tempo, era um homem muito próspero. Inclusive, a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. Então, temos aqui um homem que acumulou riqueza de forma honesta. Nós temos aqui um homem que antes da crise era íntegro, era reto, era um homem de palavra, que se desviava do mal, que fazia negócio sim, mas de forma honesta. E a Bíblia diz que em sua honestidade ele prosperou
muito, ficou muito rico. Tinha muitos bens, como a gente viu aqui, ovelhas, camelos, bois, jumentos e muitos empregados que trabalhavam para tocar tudo isso. E isso fazia dele o homem mais rico do Oriente. Nós veremos também que antes da crise, Jó era um homem feliz. A gente sabe que tem gente que é honesta, tem gente que é rica, mas que não é feliz. Gente que não consegue celebrar, gente que não se permite curtir. Eu tenho conhecidos, e alguns são pastores, em que eles são honestos, têm ministérios prósperos, mas eles não curtem, eles não relaxam, estão sempre tensos, caçando problema. E aqui encontramos um homem que era íntegro, correto em seus negócios, riquíssimo e que era feliz. De onde eu tiro isso? Do capítulo 1, verso 4, que diz assim: seus filhos, falando dos filhos de Jó, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. O contexto aqui é de celebração. Jó tinha uma família, e lembrem-se que nesse tempo em que Jó existiu, que os historiadores acreditam que era o tempo dos patriarcas, o tempo pré-lei mosaica, antes de Moisés, junto lá dos nossos queridos Abraão, Isaque e Jacó, aquele período que a gente chama de período patriarcal, cada família era um clã. Pai, filhos, netos, talvez bisnetos, todos viviam juntos e ali era uma pequena, compacta sociedade. E o que a gente encontra nesse clã, nessa pequena sociedade coesa, é a celebração de filhos, é a celebração de famílias, pessoas que se juntavam para comer, beber, contar histórias, se divertirem, usufruírem dos merecidos frutos de seus trabalhos. Então temos em Jó um homem que era íntegro, rico, e feliz. E quando fala de família celebrando, estamos falando de uma época em que família estava no centro de tudo. Hoje, a família está sendo remodelada e reposicionada na geografia social. Mas nessa época, a família estava no centro e o sistema era altamente hierarquizado, patriarcal. Ele era o chefe do clã e quando ele olhava para sua casa, seus filhos estavam coesos, seus familiares estavam juntos, celebrando a Deus, celebrando a vida com riqueza e harmonia familiar. Essa era a vida de Jó. Antes da crise, Jó também, uma outra qualidade, uma outra definição de quem era Jó antes da crise, veremos aqui que antes da crise, Jó era um homem temente a Deus. Você pode ter tudo isso, ser rico, você pode ser honesto, você pode ter felicidade e ser um ateu. Alguém que diz, eu não preciso de Deus. Mas não era o caso. Ele era rico, ele era íntegro, ele era feliz, e ele era temente a Deus. Olhem o desenho que a Bíblia faz de Jó. Olha o desenho, o quadro que a Bíblia pinta desse homem. No verso 5 do capítulo 1 ainda, nós lemos: terminado um período de banquetes, uma festa familiar, Jó mandava chamá-los, os filhos, e fazia com que se purificassem. Ele era o sacerdote da família, era o papel que cabia ao cabeça do clã. Ele então chamava os seus filhos e fazia-os passar por uma cerimônia religiosa, regada a vinho, a liberdade. A preocupação dele era essa. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, cada um dos seus familiares, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E a Bíblia diz, essa era a prática constante de Jó. Queridos, que sujeito incrível! Era um sujeito rico, íntegro, feliz e temente a Deus. E a Bíblia diz que no final das festas, no final da alegria, ele pedia para que os filhos passassem por um ritual religioso. Nós não temos informações de como se dava esse ritual. E depois de madrugada, ele sozinho ia a Deus, apresentava um holocausto, provavelmente um animal sacrificado, que era a prática do Antigo Testamento, e orava a Deus para que Deus perdoasse seus filhos. Esse animal era apresentado como oferta de punição pelos pecados que seus filhos pudessem ter cometido. Então a preocupação dele era que seus filhos, no auge da alegria, de alguma forma tivessem ofendido a Deus,
lá no íntimo, como diz a Bíblia, no coração. Aqui você vê semelhança àquilo que eu acabei de falar sobre o texto de Davi, quando entrega suas ofertas, que Deus se agrada da verdade no interior, que Deus se agrada da verdade de dentro do coração. Então a preocupação de Jó não era apenas com a aparência religiosa de sua família, ele estava preocupado com o conteúdo, com a vida interior de seus filhos. Então ele, como homem de Deus, apresentava diante do Senhor a vida de seus filhos e dizia: Senhor, tem misericórdia de meus filhos, caso em algum momento no íntimo eles tenham te desagradado. Esse era o sujeito Jó antes da crise. Uma vida devocional verdadeira, uma vida concreta, uma vida de solidez espiritual. E, queridos, o próprio Deus deu testemunho a favor de Jó. No capítulo 1, verso 8, Milton vai projetar esse texto para você também, a Bíblia diz: disse então Jeová, o Todo-Poderoso, numa conversa com Satanás. Um texto, assim, para nossa cabeça estranho. Como assim? Que conversa é essa? Mas a Bíblia diz que nesse momento eles conversaram. O termo Satanás, no hebraico, significa adversário, tá bom? Então Deus, Jeová, o Eterno, o Deus da aliança, que é o que significa Jeová, o Eterno, o Deus da aliança, o Deus que não muda em seus decretos, num diálogo com o opositor, Satanás, disse: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É Deus dizendo, é Deus falando. A análise de Deus é perfeita. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então vejam que tudo isso que eu falei dele, o próprio Deus fala. Isso tudo que eu apontei para você como sendo o Jó, Deus no final diz: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E se você tiver curiosidade de ler o livro todo, você vai perceber lá nos capítulos 29 e 31 que Jó fala de como a sociedade o enxergava. Nós veremos outras qualidades de Jó, além dessas que eu já apontei. Lá, não vou ler os capítulos todos, porque é muita coisa para o nosso tempo, mas você pode depois fazer uma devocional no livro de Jó essa semana, você vai adorar. Nos capítulos 29 e 31, a Bíblia diz que Jó era respeitado socialmente, e quando ele chegava, até os mais velhos levantavam. A Bíblia diz que ele era sábio, que ele dava conselhos para as pessoas. A Bíblia diz nesses 2 capítulos que eu mencionei que ele era generoso, que ele cuidava dos pobres, que ele tinha compaixão das viúvas, que ele amparava o órfão. A Bíblia diz nesses capítulos 29 e 31 que ele era bom para essas pessoas, que ele era fiel à sua esposa. Ele disse: eu fiz um pacto com os meus olhos de não fixá-los em mulheres mais jovens. Vejam que ele era um homem leal à sua esposa, um homem respeitoso. Então vemos que, além de rico, feliz, temente a Deus, socialmente respeitado, Jó era sábio, generoso, bondoso para com os fracos, para com aqueles mais vulneráveis, fiel à esposa. Esse era Jó antes da crise. Então, você já tem nesse momento a estrutura desse sujeito que serviu de referência para outros autores da Bíblia. Nós vemos em Tiago menção da paciência de Jó, como ele esperou em Deus, e Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando fala sobre o julgamento de Deus sobre a nação de Israel, ele diz: ainda que 3 homens, que são referência de justiça no Antigo Testamento, ainda que Jó, ainda que Daniel e ainda que Noé estivessem aqui, eles não poderiam salvar por sua justiça esse povo, salvariam apenas eles mesmos. Ou seja, Ezequiel pega esses 3 grandes homens do Antigo Testamento e coloca junto deles o nosso querido Jó. Então vemos que Jó percorre a Bíblia toda, começando no Antigo Testamento, passando por Ezequiel e chegando lá em Tiago. Encontramos este grande homem de Deus que serviu de referência moral, de referência espiritual, de referência familiar para todos nós. E acabei de descrever para você quem era Jó antes da crise. Agora vamos ver quem era Jó durante a crise. Nós veremos que durante a crise, Jó era um homem empobrecido. Olhem como a vida do sujeito mudou. Durante a crise, Jó era um homem empobrecido. Vejam comigo no capítulo 1 ainda, nos versos 14 e 15, o que a Bíblia diz. Um mensageiro veio a dizer a Jó:
os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó está lá cuidando das coisas, quando de repente recebe a visita de um empregado em pânico, dizendo que eles foram atacados por um determinado povo e esse povo matou todos os empregados de Jó e levou todo o seu patrimônio. Num curtíssimo espaço de tempo, ele vê todos os seus recursos irem embora. A Bíblia fala muito sobre a confiança da pessoa em sua riqueza. A riqueza é furtiva, a riqueza não deve trazer segurança alguma, porque essa crise está mostrando que nós nunca teremos o suficiente. Sempre haverá a necessidade de mais um pouco. Num curtíssimo espaço de tempo, Jó perdeu seu patrimônio e seus empregados. Bois, jumentos, ovelhas, camelos, empregados, tudo foi tirado de uma hora para outra. Veremos também que durante a crise, Jó era um homem sem filhos. Vejam que drama. Versos 18 e 19 do capítulo 1. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e os atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Queridos, tragédia após tragédia, tragédia após tragédia. Durante a crise, vemos que Jó era um homem sem filhos. Ainda veremos que durante a crise, Jó era um homem enfermo. Vejam comigo no capítulo 2 agora, os versos 7 e 8 que serão projetados aí para você. Saiu, pois, Satanás, o adversário, da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Talvez você estranhe o fato de Satanás entrar na vida de Jó, bagunçar a vida de Jó, maltratar Jó sob os olhos de Deus. Dizer, meu Deus, como assim o Senhor permitir que um homem como ele, tão bom como ele, tão temente como ele, seja importunado, seja maltratado por Satanás dessa forma? Primeiramente, a gente tem que entender que os planos do Senhor são mais elevados que os nossos, que a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, como Isaías fala. Então, em alguns momentos, o nosso pensamento não consegue alcançar o de Deus. Em muitos momentos, a nossa sabedoria fica muito abaixo da de Deus. Assim como crianças pequenas não conseguem entender os propósitos dos seus pais bem mais velhos. Da mesma forma, nós não entendemos, às vezes, os porquês de Deus. Eu sempre digo que quando a gente não entende o que Deus faz, a gente tem que confiar em quem Deus é. Deus é santo. E aqui Deus permite em sua soberania que Satanás bagunce os negócios de Jó e agora toque a família de Jó e a sua própria saúde. Havia no coração de Deus propósitos santos, como nós veremos lá na frente. E quando a gente estuda teologia, o calvinista estuda com muito afinco e com muito zelo a doutrina da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e os decretos do Senhor antecedem a criação do próprio mundo. São aqueles decretos, aquelas decisões que Deus tomou antes da fundação do mundo, dentro da Trindade. É o que nós chamamos de decretos intratrinitarianos. Deus, antes que cada átomo fosse feito, havia escrito a história toda. E quando Deus age soberanamente, ele age de maneira direta e de maneira indireta. Os decretos efetivos de Deus são aquelas ações dele que o levam a agir diretamente na vida de seu povo. Quando, por exemplo, Jó enriquece com a bênção de Deus, com a mão de Deus. Quando Jó come bem, come pela intervenção direta de Deus, porque Deus efetivamente decretou prosperidade na sua vida. Porém, quando Deus permite que o mal aconteça, e ele então deixa que Satanás, por exemplo, ou uma outra nação, os babilônicos em Nabucodonosor, quando ele permite que nações ou seres espirituais perturbem a vida de seu povo, ele continua sendo soberano, continua sendo parte de seus decretos santos, mas são decretos permissivos, ações nas quais Deus não se envolve diretamente. Ele se faz valer da maldade do homem, se faz valer da maldade existente no mundo, se faz valer dos desequilíbrios, das injustiças desse mundo, se faz valer da maldade dos próprios demônios para que seu plano perfeito se cumpra. Ou seja, ele é sempre soberano, agindo, decretando efetivamente, diretamente, ou agindo
agindo e decretando permissivamente, indiretamente, permitindo que o mal alcance a vida através de algum meio para que o objetivo final dele, santo e bondoso, se cumpra e leve o seu povo ao aperfeiçoamento. Foi o que aconteceu aqui. Deus, através de um decreto permissivo, dá a Satanás autorização para mexer a esse ponto na vida de seu filho, mas tudo sob controle. Deus tinha toda a história, o começo, meio e fim dessa história em suas mãos. E vemos então que durante a crise, Jó era um homem enfermo. A Bíblia diz que ele apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Veja um quadro. Um homem está sem dinheiro, o homem está sem filhos, o homem está agora sem saúde, e a cena é de um homem emagrecido. Lá no meio do contexto, ele diz que a sua pele escureceu, que ele ficou cheio de hematomas, evidentemente. Agora, com o corpo coberto de úlceras, ele tenta limpar suas feridas com cacos de louça, com o que sobrou da destruição, sentado sobre as cinzas. Esse era o cenário. Imagine Jó numa de suas propriedades, tudo queimado pelos sabeus, tudo destruído pelo fenômeno natural que derrubou a sua casa, e agora, com a alma em luto, ele começa a limpar suas feridas, o pus dessas feridas, com louças. O sujeito sai da glória, da prosperidade para a miséria e para o luto em curtíssimo espaço de tempo. Veremos ainda que durante a crise, Jó era um homem incompreendido. Vejam comigo o que é que diz o verso 9, palavras de sua esposa. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Queridos, eu não quero julgar essa esposa de Jó, porque eu não sei como eu reagiria numa situação como essa, se visse a minha esposa passando pelo que Jó está passando. Eu não tenho conteúdo suficiente para julgar a esposa de Jó, mas as palavras dela são palavras duras, que mostram a sua dificuldade de compreender por que Jó continuava ainda se esforçando para ser fiel a Deus. Por que Jó continuava ainda se empenhando em obedecer a Deus, depois de tudo aquilo que ele recebe de Deus. Então sua mulher lhe disse, verso 9 do capítulo 2, você ainda mantém a sua integridade? A gente sabe que o caminho da honestidade é mais estreito, é mais apertado, é mais difícil. E ela diz, então, pare com isso, amaldiçoe a Deus e morra. Para ela, Deus não merecia o esforço ético de seu marido. Era um homem incompreendido. E, queridos, as respostas que Jó deu diante das dificuldades da vida foram respostas absurdamente difíceis de se dar numa hora como essa. Quando ele recebe a notícia de que perde seu patrimônio, seus empregados, seus filhos, a Bíblia diz no capítulo 1, dos versos 20 a 22. Olhem só a resposta diante da tragédia desse homem. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração. Em adoração, não em rebeldia, não em lamúria, mas em adoração. Verso 21, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Queridos, evidentemente que esta alma firmada em Deus causava perplexidade em sua esposa. O sujeito perdeu o patrimônio, perdeu empregados e perdeu seus filhos e mantém-se firme em Deus. E ouve da sua esposa, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Essa foi a resposta que ele deu quando viu o que aconteceu com seus filhos e quando ouviu o que tinha acontecido com seu patrimônio e seus empregados. Agora vejam qual foi a resposta de Jó diante do que sua mulher lhe disse quando viu raspando as feridas com caco de louça. Esse texto se encontra no capítulo 2, versos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E olha a resposta de Jó. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A Bíblia diz em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, porque daqui a pouquinho ele vai pecar. Ele vai errar e você vai ver como. Mas até esse ponto, ele se mantém firme em Deus. Mantém seu coração sob controle. Até aqui ele consegue manter a sua fé protegida, mesmo sob o protesto de sua esposa e mesmo diante dessa realidade. Que respostas tremendas esse homem deu. Ainda, durante a crise, estamos vendo quem foi Jó. Antes da crise, agora estamos em Jó durante a crise. Durante a crise, Jó era um homem sem prestígio. Vejam que eu falei que ele era generoso, popularmente respeitado, e agora veremos que durante a crise ele se tornou um homem desprestigiado, sem prestígio. Vejam comigo agora no capítulo 17, versos 6 e 7. O Milton vai projetar para você. Mas de mim, Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Ele se tornou algo desprezível para as pessoas. Verso 7. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Queridos, comparando o seu momento atual com o seu passado, a Bíblia diz, o meu corpo não passa de uma sombra. Ele estava muito doente, enfermo, emagreceu, estava abatido de espírito, estava destruído. E agora, aquele homem que era um monumento, aquele homem que era uma referência, motivo de orgulho para os seus vizinhos, é motivo de escárnio. Ele se tornou um provérbio. Ele estava na boca do povo e o povo não tinha piedade. Quando ele diz, o povo me cospe no rosto, é porque o povo perdeu o respeito. E cuspir no rosto é sinal de total desrespeito e desconsideração com alguém. Então vemos que durante a crise, Jó se tornou um homem sem prestígio. E queridos, veremos, para fechar esse pacote de crise, veremos que durante a crise Jó era um homem de muitas dúvidas teológicas. E quando eu falo de dúvidas teológicas, eu não estou falando com a cabeça do pós-moderno, que separa a religião num canto de sua vida, mas tem outras. Ou seja, o homem pós-moderno não necessariamente conjuga a sua religião com outros pontos da vida. Nesse tempo, e para nós também cristãos, a religião está no centro e ela afeta todas as áreas da nossa vida. O pós-moderno está aqui e a sua espiritualidade pode ou não falar com seus negócios, pode ou não falar com a sua família, pode ou não falar com a sua ética pessoal. Esse é o homem pós-moderno. Jó e o crente são pessoas que têm no centro de sua vida, irradiando para todas as esferas da vida, Deus. Então Deus afeta a família, Deus afeta os negócios, Deus afeta os filhos, Deus afeta a vizinhança, Deus afeta como mexe com o dinheiro. Então quando eu falo que ele tinha dúvidas teológicas, eu estou falando que ele tinha dúvidas existenciais. Todo o seu arcabouço, toda a sua estrutura é de ordem teológica. Como é para nós, Deus é o nosso centro, Deus é a nossa base. E quando isso sacode tudo, porque tudo em nossa vida, nosso dinheiro, nosso tempo, a maneira como a gente lida com o cônjuge, como cuida dos filhos, como a gente cuida da cabeça, tudo isso está afetado, por assim dizer, por essa fé que temos em Deus. E agora, eu disse que Jó, durante a crise, era um homem de muitas dúvidas teológicas e por isso a sua vida estava ruindo. Vejam comigo no capítulo 13, versos 23 e 24, o que a Bíblia diz. Quantos erros e pecados cometi? Aqui é Jó dirigindo suas palavras a Deus. Já vimos agora que quando ele dá as respostas para a esposa e para a vida, olha, eu vim nu e volto nu, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Depois ele diz, olha, vamos aceitar somente as coisas boas de Deus, esposa? Não vamos aceitar as coisas difíceis da vida? É assim que nós vamos lidar com Deus? Nós o amaremos somente quando Ele nos der coisas boas? Não, temos que amar a Deus em toda situação. Até esse ponto estava tudo bem, a sua fé estava estruturada, a sua cabeça estava conseguindo processar as coisas, mas o tempo foi passando. A situação foi piorando, Deus não ia mudando o cenário, a doença ia se agravando, ele ia perdendo peso, ele ia envelhecendo e pior, ele foi visitado por 3 amigos que levaram para ele não alívio, mas peso, porque durante o livro, se você for ler, você vai notar que eles até começam bem, ficam um tempo quietos e depois começam a levantar suspeitas sobre a vida de Jó. Ele dizendo, olha, se você está desse jeito, só tem uma explicação. Você fez algo muito errado, você achou que Deus não estava vendo e que Deus não agiria. E eles começam a maltratar Jó. E a Bíblia diz que a gente não pode esmagar
a cana trilhada e nem apagar o fio que fumega. Ou seja, a gente não pode bater quem está sofrendo, a gente não pode destruir quem já está destruído, nós temos que oferecer algum conforto. E agora Jó é um homem destruído, Jó é um homem enfraquecido, Jó é um homem que precisa de conforto e não confronto. E os seus amigos confrontam, o que agrava ainda mais as suas dúvidas, porque ficam dizendo que ele provavelmente fez algo, provavelmente não. Eles dizem com todas as categorias, você fez algo errado, porque Deus jamais faria isso com um homem íntegro. E você está dizendo que você é íntegro, e Jó então fica se defendendo dos amigos, colocando os seus argumentos no meio do seu sofrimento, e agora a crise se aproxima de Deus, e ele então olha para Deus e diz, quantos erros e pecados cometi? Eu já botei uma emoção aqui, porque eu estou dentro desse texto, mas a gente não pode imaginar que isso foi dito. Quantos erros e pecados cometi contra ti? Não. Ele está aqui com a alma, com a vida dele, ele está sem filho, está pobre, ele está com uma esposa que não entende, ele está doente, ele está rodeado de gente que não compreende e o acusa. E agora ele diz para Deus, com o coração inflamado, e diz, quantos erros e pecados eu cometi? Ele olha para a vida dele e pensa, olha como eu era, como eu te servia, quantos erros e pecados eu cometi? E ele diz então, em tom de desafio, mostra-me a minha falta e meu pecado. Porque ele não estava vendo. Jó não estava entendendo. Porque, como a gente leu, o próprio Deus, lá no início do livro, no capítulo 1, disse, esse aí é um homem íntegro, um homem reto, que anda na minha presença e evita fazer o mal. Ele disse isso para Satanás. E agora, Jó, passando por essa crise, ele diz, olha, o que foi que eu fiz de errado para merecer tudo isso? Onde eu errei, Deus? Porque os meus amigos estão dizendo que eu cometi pecado grave, mas puxando um extrato da minha vida, Senhor, eu vejo que eu não fiz nada digno disso que eu estou sofrendo. Então ele diz com muita paixão, ele olha para Deus e diz, quantos erros e pecados cometi? Me diga, mostra-me a minha falta e meu pecado. E no verso 24 ele diz, por que, Deus, escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Ele olha para a passagem e diz, Deus, eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender. Eu olho para trás e vejo, perfeito eu não sou, mas eu não fiz coisa digna disso. Então me mostra onde eu errei. Porque eu estou fazendo esforço, eu estou me esforçando para tentar entender, mas não estou conseguindo. E outra coisa, por que o Senhor está contra mim? Por que o Senhor me considera seu inimigo? Se a gente colocasse a vida de Jó num gráfico, ia fazer assim, ó, pá, para baixo, de uma hora para outra. E de longe, nós iríamos ficar perplexos, dizendo, que loucura! Foi um golpe duríssimo que ele sofreu. Queridos, passar por tribulação é muito ruim. Agora, passar por tribulação e não aprender coisa nenhuma é pior ainda. Sofrer é ruim. E erra o crente que diz que tem que achar que é bom sofrer. Não é bom. Bom é o que sobra depois do sofrimento. Bom é o que Deus faz com o sofrimento. Mas o sofrimento é ruim. É ruim. A Bíblia diz, é daquele que ao mal chama de bem. É daquele que coloca no lugar do doce o amargo. Então a gente não pode inverter as coisas que é pecado. Então, passar por tribulação é muito ruim. Agora, passar por problema, tribulação, luta e não aprender é muito pior. E Jó aprendeu muito na crise. Vimos quem era Jó antes da crise, vimos quem era Jó durante a crise e veremos agora quem era Jó após a crise. Após a crise, veremos que Jó se tornou um homem aperfeiçoado. Nós veremos que após a crise, Jó era um homem aperfeiçoado. A crise não destruiu Jó. O fogo que ele recebeu queimou apenas o que era perecível na vida de Jó. Você sabe, não sei se você sabe, perdão, que o ouro não se esgota com fogo. Que quando um ourives, um artesão do ouro, põe fogo em cima dele, a única coisa que derrete ali é impureza. Ou seja, quanto mais fogo o ouro tiver, mais puro ele ficará. Foi isso que aconteceu, queridos. O fogo de Deus, o maçarico de Deus ardeu nas costas de Jó. E o ourives celestial sabia que peça era aquela que ele tinha na mão. Ele sabia o grau de calor que Jó suportaria sem morrer. E ele coloca nos ombros dele
um peso absurdo de provação. E no final, o que sai dali é uma peça humana valiosíssima. O que sai dali é uma peça humana gloriosíssima. O que sai dali é ouro puro. O que sai dali é um Jó aperfeiçoado. Vejam só o que a Bíblia diz agora no capítulo 38, versos 1, 2 e 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Queridos, lembrem-se. Semana passada eu me emocionei aí, fiquei fungando meu sogro. Manda um lenço pro Fabrini. Então, sogrão, tá aqui, ó. Atendi a sua dica. No verso, vamos lá, eu estou aqui na Bíblia, né? Senão me perco de novo. No capítulo 38, versos 1, 2 e 3, a Bíblia diz: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, no meio da confusão que estava a vida dele, no meio da luta que ele passava. Vejam só, aqui havia diálogos, mas entre Jó e seus amigos, os amigos de Jó e ele, e algumas orações de Jó que estavam fuzilando o céu. E Deus quieto, vendo tudo aquilo. Deus em silêncio, vendo o Jó e ouvindo Jó. E depois de ouvir Jó, dessa forma, olhando para o céu, e num tom desafiador, dizendo: me mostra o meu erro. Onde foi que eu errei? Porque na cabeça dele aquilo não fazia sentido, porque ele era um homem íntegro. Ele estava, na verdade, dizendo que o que ele fez, o que ele deveria receber como paga de sua integridade era o bem, não aquele mal todo. E agora o Senhor começa a falar com Jó. Depois de ouvir as besteiras que seus amigos disseram a ele, e houve uma palavra de condenação para esses amigos, e Jó precisou orar para que Deus tivesse misericórdia dos amigos, porque falaram coisas erradas para Jó, pecaram nisso. E agora Deus, então, no meio da tempestade, verso 1 do capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho ou sabedoria com palavras sem conhecimento? É lógico que Deus sabia que era Jó. É evidente que Deus sabia com quem ele estava falando e quem estava falando. Ele é onisciente. Mas agora Deus se coloca no lugar dele. E lembrem-se que Deus amava Jó. Mas Deus então faz uma separação e diz: quem é esse? Quem é que ousa falar? Quem é que está turvando a minha sabedoria com palavras de ignorância? Verso 3. Olha o que ele diz para Jó: prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Jó fez um monte de pergunta a Deus. Agora chegou a hora de Deus fazer pergunta para Jó. Vejam só no verso 3 o que a Bíblia diz. Prepare-se como simples homem. Em algumas versões, a palavra para homem é guerreiro. Sabe por quê? Porque a ideia no hebraico é de um embate. A ideia no hebraico é de uma luta. Aqui temos Jó no alto, e eu não estou julgando Jó, tá? Só estou tentando descrever como ele deveria estar. Está Jó irado já e perplexo, porque os amigos estão acusando, Deus não melhora a situação, ele estava na pobreza, sozinho, incompreendido, doente, e ele diz: por que o Senhor me trata como inimigo? Por que o Senhor me trata dessa forma? O que foi que eu fiz? Me mostra o erro que eu não estou vendo, a razão para esse sofrimento. E agora Deus diz, no meio do seu sofrimento, no meio da tempestade, é o que a Bíblia diz: quem é esse que obscurece o meu conselho e sabedoria? A Bíblia diz que a sabedoria do Senhor ilumina a mente. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz, lâmpada para os nossos pés. E agora Jó, com a sua teologia pequena, começa a colocar como se fosse um pano sobre um luzeiro, sobre um holofote, e começa a fazer sombra e diz: peraí, essas palavras suas, Jó, estão ofuscando o brilho da minha sabedoria. E ele então diz: prepare-se como um simples homem, ou prepare-se como um guerreiro. Vamos começar um embate. E Deus então o chama para uma conversa séria. Deus está agora tratando este homem para o bem dele, que estava equivocado. Durante a sua provação, é evidente, se você ler o texto todo de Jó, você vai perceber que algumas perguntas foram feitas de forma muito desaforada, de forma muito descuidada. E uma coisa que nós precisamos entender é que, embora haja espaço para a confissão da dor, embora haja espaço na nossa relação com Deus
para um relacionamento verdadeiro em que a gente diga, Senhor, eu não estou gostando dessa situação. Nós não podemos perder de vista que a Deus nós precisamos tributar todo respeito e reverência. Nós precisamos ter muito cuidado para que em nossa ira a gente não peque, para que em nossa perplexidade a gente não ofenda a Deus, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é bom, Ele é Emanuel, é um Deus parceiro, mas Ele é Rei e nós somos servos. E Jó passou do ponto. Jó foi além do ponto. Um erro que talvez nós não tivéssemos capacidade de perceber, mas Deus é aquele que sonda os corações e percebe quando o tom sobe demais. E ele com certeza passou desse ponto de indignação. Vemos aqui um outro texto ainda de Deus, palavra de Deus para Jó. Tá chato, gente? Tá chato? Se tiver, continua aí. Não muda de canal, não. Vamos até o final, tá bom? Jó capítulo 40, versos 8, 9 e 10. É Deus ainda falando com Jó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Porque o que Jó está dizendo é o seguinte, o Senhor não equilibrou bem isso, eu não mereço. Se ele está recebendo uma punição de Deus e está dizendo que está errado, se a questão toda é de ordem moral, ele está dizendo que Deus está sendo injusto, porque justiça não é dar a cada um o que lhe é devido, nem mais nem menos. Se você dá justiça de menos a alguém, você deixa um criminoso impune. Agora, se você dá justiça demais a um criminoso, você está sendo pesado demais e você passa do ponto, isso não é justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que é lhe devido. E agora ele diz, eu estou recebendo demais. E a questão de Jó era de ordem moral. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? É Deus perguntando a Jó. Olha o que ele diz. Vai condenar-me para justificar-se? Ele está dizendo, Jó, é assim que você quer tratar? Para que você esteja certo nos seus argumentos, no seu raciocínio, na sua teologia? Você quer me colocar no banco de réu? É assim? Você quer pegar o rei e colocar no lugar do servo e você entrar no lugar do rei? Vejam que conversa dura Deus está tendo com ele. E aí olhem só a outra pergunta que Deus faz para Jó. Seu braço é como o de Deus? Jó. O braço de Deus é visto na Bíblia como sinônimo de força, sinônimo de justiça e juízo e sinônimo de resgate. O braço de Deus tem essas atribuições. E a pergunta é, o seu braço é forte como o meu? O seu braço faz justiça como o meu? O seu braço, Jó, é poderoso para resgatar como eu resgato? É evidentemente que a cada pergunta que Jó ouvia de Deus, ele deveria se encolher o tempo inteiro. E olhem só que coisa linda. Sua voz pode trovejar como a dele? Aqui Deus pergunta, olha, o seu braço é forte como o dele? E a sua voz pode trovejar como a dele? A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Já falei sobre isso na igreja. E você é perto de uma cachoeira forte, a água bate, você fica impressionado. Em Itacoatiara, um papelzinho aqui. Não vou filmar tudo de novo por causa desse papelzinho. Em Itacoatiara, você vê lá, em dias de ressaca, ondas poderosas que quando batem no chão, na areia, fazem um calçadão tremer. É a força da natureza, a força da água. A Bíblia diz então que a palavra do Senhor, a voz do Senhor, é como o som de muitas águas, é como o som das cachoeiras que batem forte. A Bíblia também fala que a voz do Senhor é como o trovão. E aqui em casa, quando estoura um trovão aqui do lado, todo mundo se encolhe, todo mundo para. É um susto danado, uma explosão de um raio, de um feixozinho de energia. Ele então está perguntando, você é forte como eu sou, Jó? A sua voz assusta, gera reverência como a minha voz? Vou recapitular que eu já fiquei tanto aqui em cada palavra, eu vou reler aqui o verso 8 e o verso 9 do capítulo 40. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? É Deus perguntando a ele. Você vai condenar-me para justificar-se? Você vai me colocar no lugar de réu para que você tenha razão? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? E aí então diz, já que se você disser que sim, adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Queridos, Deus está dizendo para Jó, se você tem a voz como a minha, se você tem o braço forte como o meu, então vista-se como eu sou. Apresente-se diante de mim como eu sou. Coloque-se diante da minha presença como eu sou. Só que só existe um eu sou. Só existe um Jeová.
E agora Deus coloca com sua firmeza e com seu amor, ele coloca Jó no seu lugar de novo. Ele coloca a justiça de Jó no seu lugar de novo e diz: Jó, você não pode, para se justificar, querer me culpar. Volte para o seu lugar. Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. E aí a gente conversa, Jó, de igual para igual. Só que a Bíblia pergunta várias vezes: quem há como o nosso Deus? Quem? Onde existe um Deus como o nosso? Não existe, não há outro. Então Deus baixa a bola de Jó. Jó teve um encontro poderoso com Deus, doloroso. Esse encontro com Deus fez com que ele temesse por sua vida muito mais do que todas as adversidades que ele passou antes. O que Deus gerou com essas perguntas no coração de Jó fez muito mais por Jó do que todo o sofrimento que ele vinha passando. A voz de Deus é incomparavelmente mais forte que qualquer tribulação. E esse encontro doloroso e poderoso de Jó com Deus se deu em meio à pior crise de sua vida. Se deu em meio ao pior momento da sua vida. Ou seja, nos piores momentos da nossa vida, nós podemos ter os melhores insights de Deus, nós podemos ter as melhores revelações de Deus. E eu vou dizer para você que quando a gente entende, você sabe disso, quando a gente entende quem Deus é, seja na dor ou seja no amor, a nossa vida melhora, a gente cresce, a gente evolui. A nossa felicidade gira em torno do nosso conhecimento de Deus. Por isso, tanto crente infeliz, por isso, tanto crente infeliz, porque não se dá o trabalho de ler a Bíblia, não se dá o trabalho de buscar a Deus em oração, não se dá o trabalho de ter uma vida devocional com Deus. A sua vida não gira em torno desse conhecimento de Deus, gira em torno de muitas outras coisas, e daí essa infelicidade. Jó, então, teve um encontro poderoso com Deus, poderoso. Um encontro que o desarticulou, perguntas que desmontaram Jó. Mas nesse encontro doloroso, seus olhos foram iluminados. Nesse encontro doloroso, a sua teologia, que já era boa, foi purificada ainda mais. E vejam, queridos, diante dessas perguntas que Deus faz a Jó, quais as respostas que ele dá? 42, verso 3. Tu perguntaste, e aqui Jó já devia estar com a voz fina, já devia estar manso outra vez. E ele diz, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho, minha sabedoria sem conhecimento? Ele está repetindo a pergunta de Deus. O Senhor fez essa pergunta, né, Deus? Quem é esse que obscurece o meu conselho, a minha sabedoria sem conhecimento? E aí ele diz, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele confessa a sua ignorância, e essa ignorância quanto a Deus o levou ao erro, ou a ofender a Deus. Nesse momento ele diz, Senhor, de fato, eu falei coisas no alto da minha ignorância, e a minha ignorância me levou à arrogância, e esta arrogância chegou a ti, e eu exigi do Senhor justiça, exigi do Senhor comprovações, quando na verdade eu falava de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Queridos, Jó era crente antes da crise, Jó era crente durante a crise e Jó continuou crente depois da crise. Só que ele continuou sendo um crente melhor. Ele se tornou um crente melhor. Toda essa dor gerou em Jó um aprimoramento. Na sua prosperidade ele já temia Deus, mas nós sabemos que na prosperidade a alma se desenvolve pouco. Na prosperidade a nossa alma se acomoda. É na adversidade, na crise, que a gente cresce, que a gente sai em busca de recurso para poder sobreviver. E agora nessa crise terrível, nessa crise profundíssima, ele passa por um processo de evolução altíssimo. E eu vou dizer, a proporção da prova, o tamanho da prova é proporcional ao tamanho do seu progresso. Entendam isso sempre. Aquilo que a gente prova, a medida, normalmente assim, a medida de sofrimento que a gente passa pelos decretos permissivos de Deus, pela soberania de Deus que permite que a gente sofra na mão do inimigo, da sociedade ou das trevas em algum momento,
a gente cresce na mesma medida. Jó sofreu muito, mas Jó prosperou muito. No final, a Bíblia diz que ele teve muito mais do que tinha. A Bíblia diz que Jó recebeu do Senhor uma porção ainda maior das coisas que tinha antes da crise. Jó, apesar de muito maduro, ainda tinha um caminho a percorrer. E a crise fez com que ele andasse mais na presença de Deus. As palavras finais de Jó são conhecidas, famosas e poderosas. Depois de ser arguído por Deus, depois de ele ser colocado no canto da parede por Deus, ele diz, no capítulo 42, verso 5, o Milton vai projetar para você: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. Jó tinha um profundo conhecimento teológico. Jó está sendo humilde. Ele está comparando o seguinte: o que eu sabia do Senhor antes da crise é infinitamente menor do que eu sei agora depois da crise, ou durante a crise, que depois é que ele vem prosperar. O que ele está querendo dizer é que aquilo que ele sabia de Deus, e ele sabia muito, eu amo estudar teologia, mas sei que conheço uma ervilha de Deus, uma coisa minúscula. Jó conhecia muito mais de Deus do que eu, com certeza. E ele diz que esse conhecimento que ele tinha era de ouvir falar, era algo distante, mas agora ele testemunha, ou seja, a reforma pela qual ele passou, a transição da vida espiritual de Jó, de uma vida inferior para uma superior, foi absurdamente grande. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. Esta contemplação mudou a vida dele. E como eu já falei aqui, o nosso conhecimento de Deus, quanto maior for, mais feliz seremos. Nós estamos passando por uma grande crise, nós estamos passando por uma grande prova, nós estamos, pela permissão de Deus, vivendo essa pandemia. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade para sairmos dessa crise dizendo: Senhor, até essa crise eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo isso que eu tenho passado, eu posso dizer que os meus olhos te viram, que os meus olhos te veem, te enxergam. Você precisa evoluir com essa crise. Como eu disse, sofrer a crise é ruim, mas sofrer essa crise e não melhorar é pior ainda. Essa oportunidade que Deus está nos dando, apesar de toda morte, apesar de toda dor, nós estamos acompanhando membros da igreja que estão internados nesse momento em hospitais, cuidando da saúde, outros já passaram e graças a Deus sobreviveram. Nós estamos vendo quanto o mundo está sofrendo com toda essa dor. É um momento difícil, a gente tem que lamentar todo esse sofrimento, é ruim mesmo. Mas o que esse sofrimento pode fazer por nós, em nós, é extraordinário. Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê a imagem perfeita de Deus. Hebreus, no capítulo 1, já diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quanto mais você conhecer Jesus nos evangelhos, quanto mais você conhecer Jesus Cristo na Bíblia, mais feliz você será, mais parecido com Ele você vai querer ser e mais seguro você estará para passar por tudo isso. Queridos, durante a crise, Jó expôs seus equívocos. Até um certo ponto ele sofreu direitinho. Depois ele se perdeu em autopiedade, cobrando a Deus o que não podia cobrar. Mas Deus, amorosa e firmemente, o chama para uma conversa, para um encontro. E conversa e explica as coisas para ele. Para o bem dele. Para o bem dele. Deus o coloca em seu lugar de ser humano. Porque no lugar de Deus, você teria a obrigação de sustentar o cosmos. No lugar de filho de Deus, você tem apenas a necessidade de usufruir de tudo isso que ele fez. É uma vida de mais descanso. Não queira ser Deus da sua vida. Dá muito trabalho e você vai ver que é infrutífero, que você não consegue. Mas quando você deixa Deus ser Deus e você se coloca no lugar de filho e filha, o seu único trabalho é descansar e usufruir de tudo que ele fez por você. Então, Deus é o único que pode bancar a nossa vida nessa crise. E ele quer provar para todos nós que ele é Senhor. E assim como a vida de Jó ficou ruim num estalo, e depois ficou boa no outro estalo, a nossa vida é assim, muda muito rapidamente. Não fique achando que esses dias de isolamento, que esses dias de empobrecimento, que esses dias de sofrimento e adoecimento são o fim da sua vida. Isso veio, está aí, mas vai passar. Num estalo de dedo você vai voltar a viver normalmente e que Deus faça com que no final de tudo isso você esteja muito melhor na presença de Deus e como ser humano. A fé de Jó foi fortalecida durante a crise. E a nossa? Está sendo fortalecida? Esse foi um breve, simples, singelo resumo, apanhado panorâmico da vida de Jó, a história que ele construiu.
Qual é a história que você está escrevendo com Deus? A sua fé está sendo fortalecida? Você está de fato vendo que já surgem coisas novas e positivas? Sua vida devocional melhorou? Seu conhecimento a respeito de Deus evoluiu? Que ao olhar para Deus, a gente o encare. E ao encará-lo, que a gente permaneça quieto enquanto ele estiver falando através da Escritura. E se ele for firme com você, comigo, ele o será por amor e em amor. E as perguntas que ele fizer com relação à nossa vida, perguntas que vão levantar erros, perguntas que vão levantar equívocos, precisam ser respondidas com humildade e a gente precisa se acertar, porque é para o nosso bem, é para o louvor dele e para a alegria do seu povo. Que no nome de Jesus você passe por essa pandemia, por essa grande crise, como Jó passou, ao lado de Deus. Vamos cometer erros, sim. Vamos colocar diante de Deus coisas indevidas, mas Ele estará bem perto de nós, para que com amor e firmeza Ele nos corrija, para que no final de tudo isso a gente possa olhar para Deus com os olhos muito mais abertos, muito mais iluminados e que assim a gente possa viver e agradá-lo de todo o coração. Eu quero agradecer a todos vocês que têm atendido ao nosso pedido para que façam a inscrição nas nossas redes sociais. Então peço mais uma vez para aquele que ainda não fez a inscrição, que faça no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente tem ganhado novos seguidores, isso é muito bom. Peço também para dar o seu joinha, o seu like, isso nos ajuda muito. E compartilhe, se foi bom para você, compartilhe com seus amigos, parentes, essas mensagens. Jogue semente boa para tudo que é lado, polinize como as abelhas façam, coisa boa, tá bom? Vamos orar e vou impetrar a bênção para nós terminarmos esse culto. Deus querido, louvamos o Teu nome pela vida de Jó, esse grande homem, esse grande exemplo para nós. Que o Senhor nos abençoe com as virtudes que o Senhor abençoa a vida de Jó. Que o Senhor nos dê a capacidade de entendermos que crise não mata apenas, que crise também ressuscita. Que as dificuldades não só provocam coisas ruins e desastres, mas elas também provocam reconstruções, reformas importantíssimas. Que em nome de Jesus saiamos dessa crise muito melhores do que quando entramos nela. E que em nome do Senhor, aquilo que tiver que ser queimado durante a crise em nossa vida, que o Senhor queime em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para a sua presença e que nós olhemos para o Senhor com atenção e que nós ouçamos a sua voz com devoção e que a gente faça as mudanças que a sua palavra apontar para a nossa vida. Que quando o Senhor nos perguntar alguma coisa, que corajosamente a gente responda essa pergunta e parta para executar aquilo que o Senhor quer que a gente execute. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muita shalom na sua casa, no seu coração, muita paz, muita prosperidade, muito contentamento de Deus, comunicado dele para você diretamente, tá bom? Beijo com a mão esquerda, beijo com a mão direita, beijo com as duas mãos, beijo de tudo que é jeito, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo encontro. São fiéis às promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. São fiéis às promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Declarar que só o Senhor é santo. Vamos declarar que só o seu nome é alto e que nós confiamos em ti, não importa as circunstâncias. Senhor, nós confiamos em ti, tu és a nossa rocha. Cante: Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio.
vez. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Confiamos em ti, nós confiamos. Nós confiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Não são as circunstâncias que moldam a nossa fé em ti, Senhor. Por isso vamos cantar mais uma vez. Jesus, teu nome